O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu ontem uma liminar polêmica para suspender buscas e apreensões determinadas pela primeira instância da Justiça Eleitoral de São Paulo no gabinete do senador José Serra, um dos 3 senadores da República pelo estado de São Paulo. O mandado de busca e apreensão fazia parte da Operação Paralelo 23 da PF, que investiga um suposto esquema de Caixa 2 na campanha de José Serra ao Senado Federal. Na minha avaliação, acerta o presidente do Supremo Tribunal Federal ao impedir a entrada da Polícia Federal no gabinete do senador. Por mais que os fatos que estejam sendo investigados não tenham sido cometidos durante o mandato de José Serra à frente do Senado Federal, nós temos que preservar gabinetes dos nossos parlamentares. É uma prerrogativa que contribui para termos o Estado democrático de direito vigente. Não é com uma decisão de um juiz de primeira instância apurando um caso eleitoral de 2014 que se pode fazer uma devassa dentro do gabinete de um senador da República. É preciso elementos sólidos, é preciso uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, a prerrogativa de foro existe, o foro privilegiado, justamente para preservar essa situação, Então não se trata aqui de uma defesa daqueles que estão sendo acusados, mas sim de um precedente que poderia ser perigoso para a entrada da polícia dentro de um gabinete de um senador da República. Há elementos, e se isso aconteceu durante a campanha, muito pouco provável que dentro do gabinete se encontre ali algum resquício, dessa história, alguma prova importante, e nós precisamos cobrar sempre aqui no microfone da Rádio Bandeirantes ao cumprimento da lei, E há uma proteção aos parlamentares justamente para que eles possam desempenhar os seus trabalhos da melhor maneira possível. E claro, se houver uma denúncia grave, aí sim você tem autorização judicial para entrar no gabinete de um senador, de um deputado e lá colher material necessário que possa ser usado como prova. É uma discussão importante e nova porque o Supremo Tribunal Federal limitou de forma correta o foro privilegiado nesse país. Antigamente você tinha ali qualquer indício de contravenção penal contra uma autoridade, isso ficava parado e acabava dando em impunidade. Agora não, nós temos a possibilidade sim de investigação dessas autoridades pela primeira instância em casos que não estejam relacionados e não tenham sido cometidos durante o mandato. Mas há limitações para essas ordens e uma delas é a entrada em gabinete de um senador da República. Cláudio Humberto conosco, direto de Brasília. Hoje tem muito assunto pra gente comentar aqui, tem reforma tributária, tem Fundeb, tem muita coisa acontecendo nesse país, hein, Cláudio Humberto? Bom dia pra você. Muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, São Paulo. Olha, aqui em Brasília foi um dia tomado ontem, O governo entregou finalmente o seu projeto de reforma tributária e também aqui aconteceu a votação e a aprovação pela Câmara do Fundeb, aqueles recursos federais à volta de 170 bilhões de reais, e essa aprovação aumentou um pouco o valor ou a participação de recursos federais nesse fundo que financia a educação básica em todo o Brasil. Para você ter uma ideia da importância disso, no ano passado o Fundeb irrigou ou distribuiu recursos da ordem de 166 bilhões de reais a estados e municípios para o financiamento da educação básica. A aplicação desse dinheiro aqui é complicada, a gente não vê isso se traduzir em educação de qualidade, a julgar pelos resultados vexatórios dos exames de avaliação de curso que são feitos anualmente, mas de qualquer maneira foi um passo fundamental para o país, para o financiamento da educação básica no país, o aprendizado, que é tudo que a gente precisa. No projeto de reforma tributária que eu gostaria de destacar, a gente precisa se lembrar que é talvez uma das principais e mais importantes iniciativas do governo, enfim, nos últimos tempos, É preciso lembrar que a última reforma tributária realizada neste país foi nos anos 1960, sabe quando? Quando era presidente o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, no início ali do regime militar, depois do golpe de 1964. De lá para cá não se mexeu mais nisso, fizeram apenas aqui
especular alterações cosméticas, mas do ponto de vista de reforma estrutural do sistema tributário nacional, e aqui é um passo fundamental para que os investidores tenham regras seguras e saibam exatamente o que o esperam no eventual investimento aqui no Brasil. Essa é uma iniciativa fundamental. Esse, na verdade, o projeto do governo é o terceiro projeto que está sob exame do Congresso Nacional. É o terceiro. Há um projeto do Senado, muito mais ambicioso, o mais ambicioso dos três projetos, que prevê a unificação de 9 tributos federais e estaduais em um único que pode se chamar IVA ou IBS, como eles têm denominado. O projeto da Câmara fica numa situação mais ou menos intermediária entre o projeto do governo e o projeto do Senado. O projeto da Câmara prevê a unificação de 5 tributos. 5 tributos estaduais, municipais e federais. E o projeto do governo, que muita gente interpretou como sendo um projeto tímido, na verdade é um projeto produto da articulação política. Como é que eu diria, é um gesto político do governo, na medida em que a proposta do governo federal exige para sua aprovação apenas maioria simples, porque é um projeto de lei, não é proposta de emenda constitucional. Esse é um entendimento do governo com o Congresso para o governo evitar propostas PECs, né, que são prerrogativas de parlamentares. Enfim, o governo pode fazer, pode propor, pode. Mas a pedido dos presidentes da Câmara e do Senado, o governo então apresentou um projeto que necessite apenas de maioria simples, porque é projeto de lei, não altera a Constituição. Por quê? Porque para unificar impostos federais com impostos municipais e estaduais, isso é preciso mexer na Constituição. E esse será um encargo da Câmara e do Senado. Você vê, como eu disse, como descrevi aqui sucintamente, tanto o Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado, cada um tem seu próprio projeto de reforma tributária, e o que se espera daqui para frente é que esses caras se entendam, juntem os 3 projetos, esses 2 mais o do governo, tire daí um sistema tributário mais moderno, mais arejado, mais previsível, não é? E mais simples, é o que se espera. O que não se espera, e aí nós não podemos ter essa expectativa, é que esses sujeitos aí que estão decidindo sobre isso não cogitam, nem de longe, reduzir a carga tributária. Nós vamos continuar pagando tantos impostos, talvez até mais, viu, do que pagamos hoje. Ei, Cláudio, vira essa boca pra lá. Mais? Não. Pois é. Olha, eu queria começar também hoje aqui o Jornal Gente, chamando a atenção para algumas chagas do nosso país que se mostram mais claramente nesse momento de pandemia. E uma delas é aquele problema ligado à fraude, à tentativa de burlar regras. A gente tem visto isso aqui em tanto lugar, não é? E me refiro dessa vez aqui ao auxílio emergencial. 3 milhões de pessoas tiveram o benefício suspenso por suspeita de fraude e, a partir de agora, cada uma delas, se de fato elas existirem e tiverem direito ao benefício, terá que ir presencialmente a uma agência da Caixa Econômica Federal para comprovar a identidade. A informação é da instituição, dizendo que, pelo que o governo investigou até agora, boa parte desses 3 milhões de pedidos de auxílio emergencial foram feitos por hackers. Ontem, em entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, ao José Luiz da Atena no Manhã Bandeirantes, o ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, disse que foram encontrados 9 mil casos de solicitações de auxílio em nome de pessoas que já morreram. A gente pega muitos casos complicados que são de fraudadores profissionais, tipo beneficiário com indicativo de óbito. No nosso primeiro cruzamento foram praticamente 9 mil beneficiários que, quando a gente cruzava no sistema de óbito, eles já eram falecidos, assim como beneficiários que constam como titular de cargo eletivo. Pegamos um caso, pegamos também beneficiários com titular de benefício previdenciário, porque a gente não pode acumular outros benefícios previdenciários. Pegamos 224 mil no primeiro cruzamento. Isso é o que o sistema demonstra. A gente passa a partir daí a filtrar. Pois é, e a gente tem tido surpresas dia após dia em relação a fraudes, tentativa de fraudes.
hackeamento, pessoas que pediram sem poder, gente rica que recebeu esse auxílio emergencial. E é muito importante que a gente deixe esse assunto aqui em pauta e cobre que as pessoas sejam punidas e que o dinheiro seja devolvido. Porque é dinheiro que está indo para que não está chegando onde deveria mesmo. O Cláudio Humberto falou a respeito do Fundeb. Votação ontem, a jato, primeiro e segundo turno já na Câmara dos Deputados. É PEC com aquele quórum maior. E olha, foi de lavada. Pouquíssimos deputados, 6, não é? Quando eles querem, votaram contra. Quando eles querem rapidinho, né, Cláudio? Rapidinho, tem acordo e segue em frente, né? Não tem aquela coisa de 5 sessões para voltar o segundo turno, nada, volta tudo na mesma noite. É só o presidente da casa querer. E aí, enfim, se ele não se envolver, as coisas simplesmente não acontecem. A gente está aqui ao vivo com o repórter Ângelo Nascimento, direto de Brasília, para nos contar também os bastidores e o resultado final dessa votação ontem na Câmara dos Deputados. Muito bom dia para você, Ângelo. Oi, Thaís, bom dia para você, bom dia a todos. Vocês falavam aí de lavada, né? Lembrando aqui que foram votados, a votação foi em 2 turnos, né? Primeiro foi 492 votos, depois 499. Com isso a gente teve um resultado final, que podendo então seguir esse texto, essa PEC, né, do novo Fundeb, para análise do Senado Federal. Essa proposta do fim de semana para cá, a gente tem que lembrar o seguinte, né? O governo promoveu rodadas de negociação também em busca de mudanças no texto, mas acabou mais perdendo do que ganhando. Os deputados rejeitaram a sugestão de separar parte dos recursos federais destinados ao novo Fundeb para financiar um novo modelo aí de voucher creche dentro do Renda Brasil, programa em estudo aí para substituir o Bolsa Família. O objetivo seria então permitir que as famílias de baixa renda recebessem um auxílio financeiro para matricular os filhos em creches particulares. No entanto, o governo também não conseguiu ainda empurrar de 2021 para 2022 a entrada em vigor do novo Fundeb, lembrando que também aumenta, né, a participação da União, financiamento em relação à educação infantil e também os ensinos médio e fundamental, seria essa participação gradativa conforme essa PEC aprovada ontem, então, em 2 turnos na Câmara dos Deputados. Mas, em contrapartida, ficou acertado o seguinte, que o aumento da participação federal no fundo vai crescer não mais de 10% para 15% e sim para 12% no ano que vem. E uma outra derrota também governista que a gente precisa lembrar, os deputados aprovaram que pelo menos 70% das verbas carimbadas para o novo Fundeb devem ir para o pagamento da remuneração de todos os profissionais dos ensinos infantil, fundamental e médio. Mas há especialistas alertando em relação à falta, né, de garantir um percentual mínimo dentro do Fundo de Financiamento da Educação Básica para investimento em estrutura escolar. Na versão aprovada pela Câmara, a PEC do novo Fundeb prevê subir aí de forma gradual de 10% para 23% a contribuição adicional do governo federal ao fundo, calculado então em cima dos valores colocados por estados e municípios. Hoje, para a gente ter uma ideia, mais de 70% do dinheiro que financia a educação básica vem do atual Fundeb, que vence em dezembro. Então agora, com esse texto seguindo para o Senado, a gente tem esses trechos aí que a gente colocou aqui, mas lembrando que os senadores vão analisar e podem vir mudanças aí pela frente, né? Obrigada, então, ao Ângelo Nascimento, repórter da Band, direto de Brasília, conosco aqui ao vivo no Jornal da Bandeirante Gente. Cláudio Humberto, qual que é a leitura que você faz ali do nome desses deputados e da decisão desses deputados de votarem contra, não é? Márcio Labre, do PSL, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o Príncipe, Júnior Amaral, Felipe Barros, Cristo Nieto, Bia Kicis, Paulo Martins, são deputados da base bolsonarista, daqueles que se expõem o tempo todo nas redes sociais, ali defendendo o presidente Jair Bolsonaro com unhas e dentes. São esses 6 que votariam com o interesse do governo, faça chuva ou faça sol, Cláudio? Olha, na verdade o que a gente precisa ver é que a base bolsonarista é muito maior do que isso, né? Pois é, porque me chamou a atenção esse número de 6, né? Hoje são mais de 200 parlamentares que apoiam o governo. Esses 6, eu acho que eles têm que explicar mesmo isso. Porque que votaram contra uma matéria consensual, né? Mas o presidente parabenizou a deputada lá, né, Cláudio? Exatamente, exatamente. Ele governo mandou concordou. uma mensagem, né, para a deputada Dorinha, né, que ontem conversou com a gente aqui no programa. Exatamente. O governo aprovou esse projeto, né? O projeto foi aprovado com essa votação, 492 votos a 6 em segundo turno, porque o governo concordou com isso. Aliás, a votação é produto de acordo com o governo, né? Houve ali um acordo, o presidente bateu o martelo e a Câmara votou e a sua
a sua bancada, a bancada bolsonarista, na qual se incluem os partidos do Centrão, todos eles apoiaram o projeto, e daí a votação tão expressiva, uma goleada impressionante, né? Eu acho que são razões ali internas, de disputa de plenário, enfim, qualquer coisa que afastou esses deputados dessa imensa maioria. Mas, assim, é uma votação tão acachapante que poderia ter sido feita de maneira simbólica até, né? Eu não sei se, talvez pelo fato de envolver proposta de emenda constitucional, o fato era que eram 308 votos, né, necessários para aprovar a medida, e foram 492, né, com apoio do governo. É estranho mesmo, mas somente eles podem... Mas o Cláudio, mais vitória da Casa Civil do que do Ministério da Economia aí nessa articulação? Ah, sem dúvida. Da Casa Civil e da Secretaria do Governo, né? O ministro Luiz Eduardo Ramos tem feito um papel impressionante, né, de articulação, né? Quem torcia o nariz para os talentos do ministro Ramos, por general Ramos, né? Por ser general, né? Nessa atividade de articulação política, está quebrando a cara, porque ele de fato vem atuando, ele é muito, pessoalmente, né? Ele é muito simpático, muito... você observando as conversas dele com os parlamentares, ele está enturmado lá com essa turma, né? Com esse grupo aí no parlamento. Ele fez um trabalho incrível. O chefe da Casa Civil também é uma pessoa muito recebe o tempo todo parlamentares, etc. e tal. Recentemente, inclusive, fui ter uma conversa background, né, para ter informações sobre o governo e tal, como a gente tem, como faz parte da rotina. E era impressionante a quantidade de parlamentares e de ministros, inclusive, na antessala do Braga Neto. Ele é o primeiro-ministro. Parlamentar gosta de ser bem tratado, não é? Isso a gente já colocou aqui para o nosso ouvinte ao longo do tempo várias e várias vezes, né? E não estou falando de nada irregular, de nada por baixo do pano. Se a gente lembrar também ali as questões que envolviam a então presidente Dilma Rousseff no relacionamento com as pessoas, esse é relacionamento pessoal, independente de ser em Brasília, de ser numa empresa, de ser numa família, não é? Relacionamento pessoal. Parlamentar gosta de se sentir prestigiado, e hoje com rede social, né, Cláudio, de ter foto, né, para publicar também, que isso conta, né? E ontem a gente falava antes aqui... Antes era foto para o jornal da cidade dele, né? Enfim, hoje é para todo mundo, né? Publica hoje é rede social. Na rede social. Ontem a gente falou aqui, né, só para o ouvinte que perdeu aí uma parte dessa conversa, né? O Ministério da Economia queria pegar um pedaço aí do Fundeb para o programa de transferência de renda, né? Que vai ser ampliado. O Bolsa Família deve virar o Renda Brasil, né? Tudo indica isso. E o que o ministro Paulo Guedes queria era justamente pegar uma parte do Fundeb para complementação dessa renda. Foi derrotado, mas o governo teve ali, como destacou bem o Cláudio Humberto, a articulação suficiente para seguir em frente, né, com a proposta que era viável e aprovar o Fundeb, que vai garantir recursos aí, gostem ou não, é uma outra discussão que a gente pode ter num outro momento aqui, sobre travas na nossa Constituição, porque vai chegar a 23%, né, e vai estar na Constituição. Para mudar isso vai ser difícil, porque colocar na Constituição é fácil, depois para tirar vai ser muito difícil, mas é uma escala progressiva. Essa proposta do ministro Paulo Guedes faz até um certo sentido, porque, afinal de contas, a concessão, por exemplo, da Bolsa Família, que nasceu Bolsa Escola, né, e virou Bolsa Família, é condicionada à questão da educação, a frequência das crianças nas escolas e tal. E aí o Ministério da Economia viu que tinha ali um vínculo, né, entre a questão dessa renda minha, né, esse programa de renda mínima que o governo pretende, com ele, substituir o Bolsa Família, tem um vínculo com a educação, ou seja, para que a família receba o valor correspondente ao filho, né, aos filhos menores, é preciso comprovar frequência nas escolas e tal. Por aí faz um pouco de sentido. A outra alegação, que também tornaria essa medida defensável, é que o que a gente tem percebido
é que esses recursos que vão para a educação têm sido direcionados, sobretudo, para melhorar os salários dos professores, o que é muito justo. O que a gente quer é um país de professores muito bem pagos, né? Mas o fato é que isso não tem resultado também, esse financiamento, na melhoria da qualidade de ensino, né? É uma equação que precisa ser vista. É por isso que o ministro estava querendo criar o tal do voucher, para garantir que um pedaço importante desses recursos fosse para outras formas de melhorar a qualidade do ensino, né, da educação e do aprendizado. Agora são 8h21, você tá ligado conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, em áudio e vídeo no YouTube, no Facebook, no DAI, no aplicativo Band Rádios, onde você quiser ficar conosco e se quiser mandar mensagem, elas todas são muito bem-vindas. O nosso WhatsApp é o 11 999048756. Rede Bandeirantes de Rádio.